por conta dos frutos em que ela tem colhido. Nós conhecemos um crente verdadeiro com os seus frutos. E nós percebemos, enxergamos que a pastora Genilda tem feito um belo trabalho neste lugar, na vida desta igreja. E esta igreja tem muito a agradecer a Deus pela vida dela. Amém? Eu também quero parabenizar a pastora por tudo que Deus tem feito e realizado na sua vida, no seu ministério, na sua família. Glória a Deus por isso. Também quero agradecer a Deus por esta oportunidade de estar aqui nesta noite. Oportunidade esta que me foi confiada para trazer uma palavra diretamente do trono de Deus. Quero agradecer a Deus pela vida da irmã Ivone, que é minha tia e que eu a amo muito. Agradecer a Deus pela vida da minha esposa, Ana Cláudia, que está aqui comigo. E agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês que vieram aqui nesta noite. Amém? Além de festejar, além de comemorar o aniversário da pastora, quantos vieram aqui para ouvir a voz de Deus? Diga glória a Deus. Quem trouxe Bíblia, faça assim. Glória a Deus. Pensei que só tinha trago a colher, né? Então abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 14, verso 30. Mateus, capítulo 14, verso 30. Glória a Deus. Enquanto os irmãos procuram, eu quero aqui também externar um sentimento que sobreveio em meu coração há alguns dias, assim que recebi o convite para estar ministrando aqui nesta noite. Eu estava, sinceramente, contando aos irmãos, estava um pouco desanimado e triste, porque até a manhã de hoje, Deus ainda não havia me revelado a palavra que Ele queria falar aos irmãos nesta noite. E quando isso acontece, vem uma tristeza em meu coração, porque eu não venho aqui nesta noite falar aquilo que eu sinto ou o que eu penso, mas eu venho falar aquilo que Deus quer que a igreja ouça. Aleluia. E nesta manhã estava eu ali, meditando na palavra de Deus. E há alguns meses Deus me deu uma palavra a respeito da palavra vento. E eu não entendi e também não estava percebendo o local aonde Deus queria que eu entregasse esta palavra. E hoje, estudando a palavra de Deus, folheando a Bíblia, eu passei a entender o que Deus queria falar nesta noite. Então nós estamos aqui em uma festa, comemorando o aniversário da nossa pastora, mas ao mesmo tempo estamos aqui para ouvir a voz de Deus. Então eu quero fazer um pedido ao teu coração. Eu sei que esse também é um desejo da pastora Genilda, que você atente nesse momento o seu coração e a sua atenção para aquilo que Deus irá falar nesta noite. Porque quando Deus me dava esta palavra, Ele me falava algo tremendo, que iria mexer com o íntimo do coração desta igreja. E que esta palavra não seria apenas para a igreja, mas também serviria para a pastora Genilda. Então atente o teu coração nesta noite, porque Deus vai falar. Aleluia. Então leiamos a palavra de Deus que diz assim, Mateus capítulo 14, verso 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor.
E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Foi que provocou o medo em Pedro. Foi o vento. Aleluia. A mão para ele, aleluia. Ele disse: homem de pequena fé, por que tu duvidaste? Aleluia. E a palavra de Deus nos diz que quando Jesus sobe no barco, cessou-se o vento, aleluia, e todos o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o verdadeiro Filho de Deus. Glória a Deus. Aleluia! Mas, meus irmãos, o que foi que provocou o medo em Pedro? Foi o vento. Aleluia! Quando nós observamos a palavra vento, a terra é composta por 4 pontos cardeais. Quais são, meus irmãos? Norte, sul, leste e oeste. Aleluia. E cada direção, preste bem atenção, cada direção obtém um tipo de vento. Existe o vento do leste. O vento do leste é mais conhecido como vento oriental. E segundo a palavra de Deus, segundo a história da Bíblia, esse vento trazia a devastação, trazia a queima e a seca, trazia fome. Esse vento trazia. Em Gênesis capítulo 41, verso 6, fique ligado para você não se perder. Aleluia. Gênesis capítulo 41, verso 6. O vento do leste, quando o faraó teve aquela visão das 7 espigas magras consumindo as 7 espigas gordas, essas espigas vieram do vento do leste. Aleluia. Lá no Êxodo, quando veio a praga dos gafanhotos, o vento do leste trouxe os gafanhotos. Então nós percebemos aqui, meus irmãos, que o vento do leste, ele traz a fome, ele traz a seca, ele traz a queima, porque ele é um vento que se levanta do deserto. Ele traz o castigo, a seca, ele tira, ele queima e ele destrói tudo. Mas, irmão Lucas, o que tem a ver a isso? Calma, meu irmão, porque o outro vento, o vento do oeste, mais conhecido como vento ocidental, é o vento que traz a chuva, aleluia, é o vento que expulsa os gafanhotos, aleluia. Mas a grande diferença, meus irmãos, é que o vento do oeste, ele traz a chuva, mas deixa tudo nublado, aleluia. Então, meus irmãos, faz com que a nossa visão esteja turva diante de Deus. É por isso, meus irmãos, que o vento do norte agora é o diferencial, porque ele é o vento que expulsa as nuvens e ele facilita com que os céus se abram. E esse vento do norte é o vento da revelação, aleluia, aonde os olhos que estão tampados, através desse vento, eles se abrem. Deus mostra em sonho, Deus mostra em visão, porque esse vento é o vento da revelação. Aleluia, glória. Mas o que tem a ver, meus irmãos? O que tem a ver, irmão Lucas, esse vento com esta palavra? Sabe o que tem a ver, meus irmãos? É que aqui o vento que atormentou os discípulos naquele barco é o vento do norte. Como você prova isso? Acerca do Evangelho de Jesus, escrito por Mateus. Este Evangelho foi direcionado ao público judeu. Cada um dos Evangelhos foram escritos para públicos diferentes. Mateus escreve aos judeus, Marcos escreve aos cristãos em Roma, Lucas aos cristãos, os cristãos gregos, e João para a igreja única e universal.
Porém, se houvesse essa diferença, havendo esta diferença, o objetivo de todos os evangelhos era que todos crescem que Jesus é o Filho verdadeiro de Deus. Aleluia. E Mateus escreve 6 verdades fundamentais acerca de Jesus. A primeira, Jesus cumpriu as escrituras do Antigo Testamento. A segunda, Jesus é o Rei prometido. A terceira, na terra, Jesus inaugurou o reino de Deus. A quarta, os seguidores de Jesus devem espalhar o reino às nações. A quinta, os seguidores de Jesus sofrerão. Mas a sexta verdade é que quando ele retornar, Jesus irá completar o reino de Deus aqui nesta terra. Aleluia. A trajetória de Jesus aqui foi que Jesus, quando esteve na terra, ele realizou milagres, maravilhas, prodígios, tudo isso para cumprimento dos sinais na qual os profetas haviam profetizado. Ele ensinava a palavra acerca do reino de Deus. E por muitas vezes Jesus deu exemplos de humildade, exemplo de fraternidade e de amor. Todos os milagres de Jesus nos remetem a pensar e a concretizar que Ele é o Senhor da vida, que Ele é a fonte de água viva, que Ele é o pão da vida, que Ele é o Senhor do tempo, que Ele é o Senhor de perto e é também de longe. E esse mesmo Senhor está aqui nesta noite para ouvir a tua voz. Aleluia. E quando nós atentamos para o capítulo 14, nós iremos ver que Mateus escreve que João Batista fora morto. E por causa disso, Jesus teve que sair daquela região para não sofrer represálias. E a palavra de Deus irá dizer que Jesus vai para o deserto. Repita comigo, deserto. E uma grande multidão seguia. Aleluia. E já ali, chegado a tarde, os discípulos falaram para Jesus: Senhor, despede esta multidão, para que eles vão às aldeias e comprem comida para si mesmo. Mas Jesus disse: não, aleluia, não precisam retirar-se, porque daremos de comer. Aleluia. Mas os discípulos responderam: Senhor, nós só temos 5 pães e 2 peixes. Foi quando Jesus, naquele momento, ele passou a fazer o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Aleluia. E a palavra de Deus nos diz que naquele dia, cerca de 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças, foram alimentadas. Aleluia. Não somente pelo alimento espiritual, mas também pelo alimento físico. Diga glória a Deus nesta noite. Aleluia. Então, meus irmãos, João no capítulo 6, no verso 15, irá dizer que depois desse milagre, a multidão quis arrebatar e fazer Jesus de rei. Mas ainda não era chegada a sua hora. Foi por isso, meus irmãos, que Jesus toma uma atitude de uma pessoa humilde. Aleluia. Porque ele deixa de lado a oportunidade de ser exaltado pelos homens. E agora ele fala para os seus discípulos entrarem no barco, passando para a outra margem do mar. Aleluia. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Jesus subiu o monte e foi orar sozinho com o Pai. Aleluia. E assim, meus irmãos, a ordem que Jesus dá aos discípulos é esta: entra dentro do barco e passem para a outra margem. Aleluia. E esse mar, meus irmãos, era o mar da Galileia. Eu quero que você entenda algo nesta noite. O mar da Galileia era conhecido por ser um mar bravio. Isso porque, meus irmãos, porque ele apresentava algumas características. A primeira, ele era alimentado pelo Rio Jordão.
sendo alimentado pelo Rio Jordão, ele recebia correntes fortes, diferentes correntes. A segunda característica é que, meus irmãos, aquele mar da Galileia era rodeado por montes. O primeiro monte ao norte, o Monte Hermon, e ao sul, o Monte Tabor. Aleluia! E isso fazia com que fortes rajadas de vento chocassem aquele mar. Meus irmãos, quando nesse momento Jesus abriu a sua boca e disse: ei, não temais, sou eu, aleluia. Foi quando um dos discípulos, Pedro, disse para Jesus: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo para pôr sobre as águas. E Jesus disse a Pedro: vem, Pedro, aleluia. E a palavra de Deus nos diz que Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus, aleluia. Mas o versículo trazia a queima e a seca, trazia fome, esse vento trazia. Em Gênesis capítulo 41, verso 6, fique ligado para você não se perder, aleluia. Aleluia. Gênesis capítulo 41, verso 6, acerca do Evangelho de Jesus, escrito por Mateus. Este Evangelho foi direcionado ao público judeu. Cada um dos Evangelhos foram escritos para públicos diferentes. Mateus escreve aos judeus, Marcos escreve aos cristãos em Roma, Lucas aos cristãos, os cristãos gregos, e João para a igreja única e universal. Porém, se houvesse essa diferença, havendo esta diferença, o objetivo de todos os evangelhos era que todos crescem que Jesus é o Filho verdadeiro de Deus. Aleluia. E Mateus escreve 6 verdades fundamentais acerca de Jesus. A primeira: Jesus cumpriu as escrituras do Antigo Testamento. A segunda: Jesus é o Rei prometido. A terceira: na terra, Jesus inaugurou o reino de Deus. A quarta: os seguidores de Jesus devem espalhar o reino às nações. A quinta: os seguidores de Jesus sofrerão. Mas a sexta verdade é que quando ele retornar, Jesus irá completar o reino de Deus aqui nesta terra. Aleluia. A trajetória de Jesus aqui foi que Jesus, quando esteve na terra, ele realizou milagres, maravilhas, prodígios, tudo isso para cumprimento dos sinais na qual os profetas haviam profetizado. Ele ensinava a palavra acerca do reino de Deus, e por muitas vezes Jesus deu exemplos de humildade, exemplo de fraternidade e de amor. Todos os milagres de Jesus nos remetem a pensar e a concretizar que Ele é o Senhor da vida, que Ele é a fonte de água viva, que Ele é o pão da vida, que Ele é o Senhor do tempo, que Ele é o Senhor de perto e é também de longe. E esse mesmo Senhor está aqui nesta noite para ouvir a tua. Aleluia. E quando nós atentamos para o capítulo 14, nós iremos ver que Mateus escreve que João Batista fora morto. E por causa disso, Jesus teve que sair daquela região para não sofrer represálias. E a palavra de Deus irá dizer que Jesus vai para o deserto. Repita comigo: deserto. E uma grande multidão seguia. Aleluia. E já ali, chegado a tarde, os discípulos falaram para Jesus: Senhor, despede esta multidão, para que eles vão às aldeias e comprem comida para si mesmo. Mas Jesus disse: não, aleluia, não precisam retirar-se, porque daremos de comer. Aleluia. Mas os discípulos responderam: Senhor, nós só temos 5 pães e 2 peixes.
foi quando Jesus, naquele momento, ele passou a fazer o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Aleluia! E a palavra de Deus nos diz que naquele dia, cerca de 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças, foram alimentadas, aleluia, não somente pelo alimento espiritual, mas também pelo alimento físico. Diga glória a Deus nesta noite, aleluia. Então, meus irmãos, João no capítulo 6, no verso 15, irá dizer que depois desse milagre, a multidão quis arrebatar e fazer Jesus de rei, mas ainda não era chegada a sua hora. Foi por isso, meus irmãos, que Jesus toma uma atitude de uma pessoa humilde, aleluia, porque ele deixa de lado a oportunidade de ser exaltado pelos homens, e agora ele fala para os seus discípulos entrarem no barco, passando para a outra margem do mar. Aleluia. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Jesus subiu o monte e foi orar sozinho com o Pai. Aleluia. E assim, meus irmãos, a ordem que Jesus dá aos discípulos é esta: entra dentro do barco e passem para a outra margem. Aleluia. E esse mar, meus irmãos, era o mar da Galileia. Eu quero que você entenda algo nesta noite. O mar da Galileia era conhecido por ser um mar bravio. Isso porque, meus irmãos, porque ele apresentava algumas características. A primeira, ele era alimentado pelo Rio Jordão. Sendo alimentado pelo Rio Jordão, ele recebia correntes fortes, diferentes correntes. A segunda característica é que, meus irmãos, aquele mar da Galileia era rodeado por montes. O primeiro monte ao norte, o Monte Hermon, e ao sul, o Monte Tabor. Aleluia! E isso fazia com que fortes rajadas de vento chocassem aquele mar. Meus irmãos, gordas, essas espigas vieram do vento do leste. Aleluia! Lá no Êxodo, quando veio a praga dos gafanhotos, o vento do leste trouxe os gafanhotos. Então nós percebemos aqui, meus irmãos, que o vento do leste, ele traz a fome, ele traz a seca, ele traz a queima, porque ele é um vento que se levanta do deserto. Ele traz o castigo, a seca, ele tira, ele queima e ele destrói tudo. Mas, irmão Lucas, o que tem a ver a isso? Calma, meu irmão, porque o outro vento, o vento do oeste, mais conhecido como vento ocidental, é o vento que traz a chuva, aleluia, é o vento que expulsa os gafanhotos, aleluia. Mas a grande diferença, meus irmãos, é que o vento do oeste, ele traz a chuva, mas deixa tudo nublado, aleluia. Então, meus irmãos, faz com que a nossa visão esteja turva diante de Deus. É por isso, meus irmãos, que o vento do norte agora é um diferencial, porque ele é o vento que expulsa as nuvens e ele facilita com que os céus se abram. E esse vento do norte é o vento da revelação, aleluia, aonde os olhos que estão tampados, através desse vento, ele se abre. Deus mostra em sonho, Deus mostra em visão, porque esse vento é o vento da revelação. Mas o que tem a ver, meus irmãos? O que tem a ver, irmão Lucas, esse vento com esta palavra? Sabe o que tem a ver, meus irmãos? É que aqui o vento que atormentou os discípulos naquele barco é o vento do norte. Como você prova isso, irmão Lucas? Sabe como, meus irmãos? Aleluia! O Monte Hermon ficava no norte, e o vento vinha do Monte Hermon, fazendo que o mar ficasse agitado. Aleluia! Sabe uma coisa, meu irmão? Jesus queria revelar algo tremendo para os discípulos naquela noite, e eles não entenderam. Sabe por quê? Eu vou começar a aplicar esta palavra
descendo sobre esta igreja. Aleluia, glória a Deus. Que vento é esse, meu irmão? É o vento. Aleluia. Oh, glória a Deus. E esse acontecimento nos traz, meus irmãos, uma revelação. Quem foi que desceu do barco? Quem foi? Fala para mim. Quem? Pedro. Aleluia. Mas a ordem de Jesus foi qual? Entrar dentro do barco. Entra dentro do barco e passa para outra margem. Mas Pedro não. Pedro quis descer, sair do barco. Entenda, uma coisa é você estar dentro do barco, sentindo os ventos fortes. Ei, não perca, não perca. Uma coisa é você estar dentro do barco, sentindo os ventos, sentindo as ondas baterem no barco. Aleluia. Porque, meus irmãos, por mais que as ondas batem no barco, mas você sabe que ele não vai afundar. Outra coisa é você sair do barco e sentir as ondas chocarem você. Aleluia. Deus tem uma palavra para esta igreja nesta noite. O barco representa a igreja. Aleluia. Sabe o que Deus está falando? É que tem gente querendo sair do barco para sentir a tempestade lá fora. Tem gente querendo sair do barco para sentir a tormenta lá fora. Mas deixa eu te falar, lá fora a dificuldade é maior, lá fora a tempestade é maior. Fica dentro do barco. Aleluia. Aleluia. Sabe por quê, meus irmãos? Fica dentro do barco. A ordem que Jesus está dando nessa noite é: fica dentro do barco. E Deus me revelava algo através da vida da pastora Genilda. E eu vou entregar nessa noite. Aleluia. Pastora Genilda, assim diz o Senhor para a tua vida: o vento da revelação está descendo sobre a tua vida. Aleluia. O vento da revelação está descendo sobre a vida da pastora. Que vento é esse? O vento da palavra. Prega a palavra. Se quiser sair do barco, vão sair. Mas prega a palavra, prega a verdade, porque é a palavra que segura o crente dentro da igreja. Aleluia. Glória a Deus. Porque nesses últimos dias, em receber palavra, ei, eu vou te dar isso, Deus vai te dar carro, Deus vai te dar casa, Deus vai te dar um ministério. E esse tipo de palavra tem enchido as igrejas. Mas na hora que a palavra é pregada de verdade, que fala do pecado, que fala de santificação, tem crente querendo pular do barco. Ai, assuri-me-quei, tarabahai. Eu falo aquilo que Deus me manda. Ai, assuri-me-vai. O vento da revelação. Uidecai, assuri-me-can, tarabahai. O vento da revelação, aleluia, está descendo sobre esta casa, está descendo sobre a vida dessa mulher. Ela vai pregar a palavra. Se você quiser sair do barco, você sai, mas a palavra vai ser pregada. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Abre a tua boca, crente, nesta noite, porque Deus está falando. Aleluia. Tem gente pensando que por causa, não, aqui a dificuldade está muito grande, aqui a tormenta está grande demais. Meu irmão, lá fora é pior. Lá fora você está sem Jesus. Lá fora você está como Pedro dizendo: Senhor, me salva, me salva. Mas aqui dentro não, aqui você tem o seu irmão. Se você está triste, o teu irmão fica triste, porque isso é igreja, isso é barco. Não sai do barco. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Deus está falando com pessoas nessa noite que vieram aqui com o coração dizendo: hoje mesmo eu só vou lá dar os parabéns para a pastora e eu vou sair daqui, eu vou embora, eu não volto nunca mais. A ordem de Jesus é: fica dentro do barco. Deus que está falando nessa noite. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vou adorar sozinho. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Exaltado, exaltado, santo é o teu nome, Deus. Eita, Jesus, eu sinto uma presença de Deus nessa noite. Aleluia. Eu não vim para cá só para comemorar, não. Eu vim para ouvir a voz de Deus. Deus está falando nessa noite. Ai, ele cantará. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu já estou encerrando essa palavra nesta noite. Aleluia. Eu quero aqui só repetir. Aleluia. O vento do norte, que representa o vento da revelação, está descendo nesta igreja. Aleluia.